Boa tarde, pessoal do Gabarita, tudo bem? É um prazer estar reencontrando vocês, mesmo que seja nessa situação. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade, né, das aulas presenciais, estou louco para sair de casa, mas a gente tem que fazer esse esforço, né? É um momento que a gente passa, é um momento muito crítico para a saúde pública do mundo, né? Não é só do Brasil. A gente tem que compreender isso e usar esse tempo que a gente tem, que a gente pode achar que é ocioso, mas usar esse tempo para nos aperfeiçoar, para nos mantermos em foco. Eu acredito que vocês estejam estudando com as suas questões no colégio, de alguma maneira ou outra, e a gente está voltando aqui a nos reencontrar, então, através do Projeto Gabarita, com esse pequeno vídeo que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então, para que vocês entendam um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, eu preparei. Primeiro, me desculpem, eu não tenho muita habilidade com essas questões tecnológicas, então pode ser que eu me embanane um pouco aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve e mais claro possível. Hoje a gente vai trabalhar então o Império Romano. A gente viu, eu já mandei pelo Alex algum material para vocês sobre a Antiguidade Oriental, sobre Grécia, e agora a gente vai trabalhar o Império Romano, que é tão importante, né, tão importante para a cultura latina, para a nossa cultura e tudo. Então, para isso, eu vou tentar dividir a tela aqui, né, colocando os elementos de um slide, e depois eu mando esse material para vocês, tá certo? Então, vamos às lutas civis. As lutas civis ocorrem justamente porque aquela plebe pobre, ela vai entrar em crise, e daí vão os irmãos Caio Graco, né? E Tibério e Caio Graco vão estabelecer um conjunto, uma lei, né? A lei do tributo da plebe, em 133. Deixa eu ver aqui, que tem um problema aqui, gurizada, que eu não estou me vendo. Deixa eu aqui, certo. Então, essa lei da plebe, ela vai ocorrer em 133 a 123 a.C. e a proposta era de uma reforma agrária. Vejam bem, os irmãos Graco vão propor uma reforma agrária. Isso vai levar, então, uma luta entre conservadores e os reformistas, né? Aqueles que querem, são os progressistas, aqueles que querem estabelecer uma reforma. Vejam bem, eu estou falando de reformistas, não é revolucionários. Reforma é tentar ajeitar o que já existe. Quem ganha, está ali o asterisco, né? A Sila, são os conservadores. Então, por isso, então, vai haver uma revolta de escravos, daí Espartacos, né? Vejam, tem filme, inclusive, sobre Espartacos, 73 a.C. surge, e aí os triunviratos, né? Que vão ser, então, governos de três governadores, de três cônsules, né, que vão estabelecer aí uma tentativa de governança nessa crise toda. César, Pompeu e Crasso. César se destaca, né, em 60 a.C., 44 a.C. nós temos o Marco Antônio, o Otávio, o Lépido, né, que vai ser rápido, né? E em 27 a.C., o Otávio nomeado, então, o imperador. Depois vai receber o título de Augustus, né? Bom, e aí nós entramos, meus queridos, no momento do Império. E aí que seria a última fase da sociedade romana, o Império Romano, como a gente mais conhece, né? O Império, então, vai ter como grande poder o imperador, aquele que concentra os poderes em suas mãos, né? Nós vamos ter, então, o Alto Império, que está aí do século I ao século III, vai ser o auge, o apogeu, a expansão territorial máxima. Vejam aqui ao lado, tem um mapa que demonstra aqui o tamanho que nós vamos ter do Império Romano, né? Roma, ele não se aventura passar dessa faixa aqui para baixo, né? Porque nessa faixa aqui de baixo nós temos o quê? 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 Hã? Não ouvi? Ah, o deserto, né? E lá para cima, território muito gelado, né? Então todo mundo que morava nesta parte aqui era chamado de bárbaro e todo mundo que morava para baixo aqui era chamado de berberes. Então até hoje nós vamos ter essa denominação, né, de berberes aqui. Se vocês viram a última temporada, né, a quarta temporada aí da Caça de Papel, né, vocês vão ver que
o governo espanhol vai contratar uns berberes para fazer um trabalho sujo aí contra o pessoal do professor, né? Aí que está assaltando o Banco de Espanha. Muito bem. Então, vamos voltar aqui a falar a expansão máxima, né, do território romano. Nós vamos ter um grande afluxo de riquezas nessa região. Nós vamos ter uma política chamada de política de pão e circo, porque nós vamos chegar numa estagnação de expansão, e por isso, então, essa política é uma política que vai promover uma certa estabilidade na sociedade, uma sociedade que vai gerar em torno aí de 60 milhões de pessoas, 5,5 milhões de cidadãos. Vejam só a quantidade de escravos que essa sociedade vai ter. Porque cidadãos são aqueles que têm direito, que moram na cidade. Quem não tem direito, então, não é cidadão, certo? Então, vamos lá. Hierarquia baseada na renda, certo, queridos? E nós vamos ter, com Augusto, a chamada Paz Romana, ou Pax Romana. Vamos lá. O Baixo Império, então, que seria a decadência, vai começar no século III e vai até o século V. E por que vai haver a decadência? Justamente porque o auge foi durante todo o processo de expansão territorial. Quando ocorre a estagnação da expansão territorial, ou seja, quando não se expande mais, nós temos a decadência. Porque daí começa a faltar dinheiro, começa a faltar terras, né? E aí nós vamos ter, então, a crise do escravismo. Então, se o modelo, basicamente, da sociedade, a sociedade vive, ó, isso aqui caiu aqui, isso aqui caiu aqui. Quem é que junta? É o escravo. Não tem mais escravo para juntar, nossa, nós criamos um problema. Então, essa falta de escravo, porque não temos mais povos sendo conquistados, essa falta de terras, de conquista de terras, não temos mais terras para dar aos soldados que conquistam. Nós vamos entrar, então, num processo de crise. E essa crise, então, queridos, vai ter como o Diocleciano, em 284 a 385, vai criar a lei do máximo, que é a crise de preços, né? E a tetrarquia, ou seja, nós vamos ter 2 Augustos e 2 Césares, que são títulos. Vamos lá. Constantino, então, vai criar o Édito de Milão, que vai dar liberdade de culto aos cristãos. Então, Constantino é importante? Sim. Por quê? Porque pela primeira vez, então, nós vamos ter o culto cristão, porque os cristãos eram perseguidos, queridos. Desde a conquista da Galiléia, aquela região ali, eram perseguidos. Cristo foi perseguido, né, pelo Império Romano. Então, agora, Constantino se converte em cristão, então nós vamos ter então o culto cristão sendo um Édito de Milão sendo criado. Constantinopla, segunda capital, a lei do colonato, que é a tentativa de resolver a crise do escravismo. Então tu cria, de certa maneira, esse trabalho, né, chamado de colonato, que é uma forma de trabalho que vai tentar suplantar a crise do escravismo, então a falta de escravismo, chama aquelas pessoas que moram, né, na cidade para trabalhar né, de maneira a resolver o problema. E Teodósio, 378 a 395, vai tornar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E a divisão do Império entre o Ocidente, capital Roma, e o Oriente, capital Constantinopla, serão a marca, está aqui, né, a imagem, serão a marca deste momento. Então está ali, ó, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, Constantinopla, é onde nós temos a capital da Turquia hoje, meus queridos, certo? Muito bem. Crise geral do Império. Qual é a crise do Império? Bom, o Império tem um aumento considerável de custos, nós temos várias instabilidades sociais, né? Nós temos uma guerra civil rolando, porque falta comida, falta trabalho, né? Instabilidade política, nós temos uma anarquia militar, os militares eles já não recebem mais o soldo, né? Soldo, aliás, soldo vem de sal, né? Então, os caras não recebiam mais salário, por isso do sal, né? E esse soldo, então, não chegando na mão dos militares, os militares abandonam o posto e voltam para suas casas, né? Então, nós temos uma crise do escravismo, né? O arrendamento de terras pelo colonato, que é esse processo da tentativa de
melhorar essa condição do escravismo, crescimento do cristianismo vertiginosamente, né, em oposição ao militarismo e ao escravismo, uma crise econômica com menos produção, desvalorização de moeda e de preços, isso tudo faz com que a população fique com medo das invasões bárbaras, porque nós não temos mais exército para guarnecer, né, os limites do Império Romano. Então, se nós não temos mais ninguém nas fronteiras, as nossas fronteiras ficam vulneráveis. E essas invasões bárbaras nos remetem à imagem de vários bárbaros correndo, né, para dentro do território do romano, assim. Não, não é assim. Corta essa imagem da tua cabeça. As invasões bárbaras, elas vão acontecendo vagarosamente. De que maneira? Queridos, guardando as proporções, muito bem guardadas. Eu vou usar um exemplo que eu não deveria estar usando de maneira assim, tão por videoconferência, né? Mas é para que vocês compreendam como é que o que significou essas invasões bárbaras em Roma durante os séculos, tá? Bom, não foi de uma hora para outra que o exército inteiro abandonou seus postos de trabalho por falta de recebimento de soldo, né? Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E com isso, então, foram entrando vagarosamente esses bárbaros, porque os bárbaros eram aqueles que não falavam o latim, que não falavam a língua romana. Então, todo aquele que falava outra língua que não fosse romana, né, acabava fazendo bar. Os romanos falaram, esse cara é um bárbaro. Então, estes caras que vão entrando vagarosamente, vão ocupando, estabelecendo-se com residências, fazendo alguns serviços que os escravos faziam, mas de maneira, por exemplo, até mesmo assalariada, recebendo algo em troca. Inclusive, alguns bárbaros vão trabalhar no exército. Então, eles vão ocupando postos de trabalho dentro do Império Romano. E eu pedi para te guardar as proporções, gurizada. Por quê? Olha só. Hoje nos Estados Unidos, podemos fazer a seguinte conotação. Por que as pessoas tentam entrar nos Estados Unidos? Quer dizer, hoje não, porque a gente está passando por essa pandemia, né? Mas ninguém está saindo de casa. Mas, há bem pouco tempo atrás, as pessoas atravessavam o deserto no México para chegar nos Estados Unidos. Tinha até uma novela no Brasil que chamava América, se não me engano, que mostrava a história de uma menina que queria chegar à América, né, os Estados Unidos, para conseguir o quê? Uma vida melhor, para ganhar mais, para ser feliz. Porque os Estados Unidos é um território maravilhoso, porque nos Estados Unidos as pessoas ganham bem, porque as pessoas têm iPhone, as pessoas andam em supercarrões, têm uma vida fácil, farta. A gente está vendo que não é bem assim, né? A gente está vendo que não é bem assim, porque existem muitas pessoas pobres nos Estados Unidos. Mas, como nos Estados Unidos eles ganham em dólar, a gente tem uma falsa percepção de que os Estados Unidos está bem. Então, nós queremos invadir aquele território. E nós, que eu digo nós, são as pessoas pobres do mundo, da América Latina, né, da África, que chegam aos Estados Unidos para conseguir um lugar ao sol. Essas pessoas podem ser consideradas bárbaras, invadindo o império. Porque vão se estabelecendo com um trabalho ilegal, fazendo de maneira ilegal, ocupando postos de trabalho que antes eram ocupados por americanos, de maneira mais em conta, porque é muito mais barato pagar uma mão de obra que é imigrante, ilegal. Então, tu te sujeita a receber o quanto tu quer. Só que isso vai modificando o quê? A cultura, a língua, as tradições, e isso acaba prejudicando a sociedade. Pois lá em Roma aconteceu isso. Essas invasões bárbaras aconteceram no decorrer desse processo e foram causando esse problema econômico de formação romana. Então, nós vamos ter as invasões bárbaras ocorrendo, principalmente aqui, nesse mapinha a gente pode ver, principalmente aqui do norte, né, invadindo todo o oeste, digamos assim, né, o ocidente, né, da Europa,
esses povos, esses vários povos que vão invadir o Império Romano, então, vão trazer consigo uma cultura diferenciada, uma forma de ver a vida, de ver o mundo, uma forma de se organizar. Então, a cultura romana, o direito romano, o que fica de legado para nós? O direito romano talvez seja a maior contribuição, né? A literatura, com os clássicos aqui, deixa eu tirar meu coisinha aqui, os clássicos, né? Cícero, Virgílio, Ovídio, Tito Livio, a arquitetura, então nós vamos ter os aquedutos, as estradas, então elementos como lavar as mãos, lavar o corpo, né? Os banhos, isso tudo vai ser durante muitos anos desenvolvido pelos romanos, e essa cultura vai ser uma cultura ocidental até hoje, então nós vamos usufruir, né? A funcionabilidade, né? Por exemplo, nós vamos ter as estradas sendo abertas, né? De maneira a ligar a Europa. Olha que coisa interessante, né? Ligar as regiões de maneira terrestre na Europa. Os romanos, o eixo das carruagens romanas ou das charretes romanas é o mesmo tamanho do eixo dos carros hoje. Então, as estradas, elas são, na verdade, até hoje, as estradas na Europa, elas são estradas que o Império Romano fundou, né? E elas são, este modelo de eixo de carro foi projetado, então, pelos romanos, e até hoje é usado, é o mesmo tamanho de eixo de carro. Então, a religião, então, a politeísta, né, foi adaptada dos gregos, né? Então, aqui, eu não vou ficar citando um por um dos deuses. Então, seria mais ou menos isso hoje, né, gurizada? A nossa aula sobre Grécia, certo? Então, eu queria dizer a vocês que a gente vai... Deixa eu só interromper aqui. Tá? Eu não sei como é que está a tela, eu não tô vendo se a gente está com a tela ampliada ou não, mas de qualquer maneira eu agradeço que tu tenha ficado até o final do vídeo. Espero ter ajudado vocês sobre o Império Romano, um pouco relembrando, né, o que vocês já viram, o que vocês já estudaram, né? E dizer a vocês que a gente vai voltar a se ver, eu vou voltar a fazer mais vídeos aí, que eu acho que é uma maneira legal. Não sei se vai ficar muito pesado esse vídeo, vou mandar para o Alex aí, ver se ele consegue. Vou mandar umas questões também sobre o Império Romano, para que vocês a façam, né? Para que a gente possa ir fazendo esses exercícios, né? Ir treinando e vendo como é que são esses exercícios do vestibular, do Enem, né? E vou mandar o gabarito também para que vocês possam conferir depois, para ver se vocês foram bem, certo? Leiam o material, vou mandar o slide, né? E vou mandar esse videozinho para vocês. Então não esqueçam, né? Não saiam de casa, fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem, se saírem, usem, por favor, né, uma máscara, e já já a gente vai estar de volta, já já a gente vai poder se ver, vai poder conversar, vai poder discutir, tá? Um grande beijo, então, e tenham uma boa semana. Ou um bom fim de semana, porque a minha aula é na quinta-feira. Aquele abraço, gurizada. Tchau.